prazer de chegar aqui na noite desse dia, a convite do nosso pastor e cantor Crismério, para trazer a palavra de Deus, uma breve meditação. E sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias. Quem tiver a sua Bíblia em casa, poder nos acompanhar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 31, que diz a seguinte expressão: mas procurai com zelo os maiores dons. Todavia, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amados, tendo em vista esse trabalho, Deus colocara esse texto em meu coração, em que Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre diversos assuntos, sobre a vocação do cristão, sobre o conteúdo da sua mensagem, que não consistia em palavras de sabedoria ou persuasiva, mas diz a Bíblia que ele diz que a sua mensagem era inspirada pelo Espírito Santo. Ele orienta a igreja de Corinto a se comportar durante a Santa Ceia. Ele orienta também a igreja de Corinto a ter ordem no culto. Ele fala acerca de vários problemas que acontecia naquela igreja. Um problema de incesto, problema em casamentos, contendas que uns diziam que eram de Paulo, outro de Apolo, e outros diziam que era de Jesus Cristo. E no capítulo 12, ele começa a falar sobre os dons espirituais, a diversidade dos dons, e depois ele fala sobre a função dos dons, que é exortar, edificar e consolar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa a falar que se o corpo de Cristo tivesse somente pé, eu estou traduzindo aqui o que ele quer dizer, seria um corpo deficiente, aleijado, porque só tinha pé. Se outros pensassem que o corpo de Cristo tinha só mão, desta mesma forma era um corpo deformado. Mas ele começa a falar da diversidade dos dons e começa a dizer que nem todos são apóstolos, nem todos são doutores, nem todos são mestres, nem todos profetizam, nem todos têm todos os dons. E ele diz que aquela igreja tinha todos os dons. Havia profecia, havia variedade de línguas, havia dons de cura, havia os dons ministeriais, o pastorado, o evangelista, o apóstolo, o doutor, o mestre. E ele começa a discorrer sobre esse assunto tão maravilhoso. Mas no último versículo do capítulo 12, ele diz assim: buscai com zelo os maiores dons. E ele diz: todavia, eu quero vos mostrar um caminho mais excelente, um caminho mais importante, um caminho mais relevante do que o que eu acabara de falar. Amados irmãos, é que se Paulo ele fosse classificar o caminho, e se ele fosse se iludir com outro caminho no evangelho,
ele estaria equivocado, ele estaria errado. Ele poderia falar sobre o que ele escreve em suas diversas cartas, do qual vários teólogos extraem vários postulados da teologia, tal como soteriologia, tal como cristologia, tal como eclesiologia, e tantas doutrinas, tantos postulados que se podem tirar dos escritos de Paulo. Ele podia também falar que o caminho excelente poderia ser também o caminho do qual as visões inefáveis que Deus o revelara, e que ele viu e disse que não era lícito a ele revelar. Ele podia falar que o caminho mais excelente, como ele disse, buscai com zelo os maiores dons, e ele disse que o maior dom é o dom da profecia. Todavia, ele não diz que esses são os caminhos mais excelentes, mas ele convida a cada um de nós, dizendo: vem comigo, me acompanhe, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Como já disseram, ele não fala de teologia, ele não fala das visões inefáveis, ele não fala dos dons espirituais, mas ele começa a discorrer neste escrito que um certo poeta, no período antigo, ele escreve um Monte Castelo, ele escreve uma poesia, um soneto, na verdade, e muitos anos depois, um cantor, Renato Russo, baseado nesse texto, ele escreve esta música e começa a falar: ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Este é o caminho mais excelente que Cristo ele nos convida a traçar na noite deste dia. Ele não está nos convidando a traçar um caminho de dogmas humanos, ele não está nos convidando a traçar um caminho sectário, doutrinário, que divide a igreja. Calvinismo, arminianismo, é tanto caminho, mas Jesus está dizendo: ei, vem comigo por este caminho, o caminho do amor. E ele diz que não é um caminho qualquer, ele não diz que é um caminho que qualquer um pode trilhar, mas é um caminho sobremodo, é um caminho superior, é um caminho relevante, é um caminho mais excelente. Este caminho, amados irmãos, ele nos faz meditar que muitas vezes ele disse aos discípulos, já não disseram os antigos: amem a quem vos amam, aborreçam a quem vos aborrecem. Aí Jesus disse: eu quero vos mostrar um caminho mais excelente. Eu, porém, vos digo: amem a quem vos odeia, abençoe a quem vos amaldiçoa, amai, ou seja, abençoai, bendizei aqueles que vos maldizem, e se baterem numa face, oferece-lhe a outra. Este é o caminho mais excelente, o caminho do amor. Amados irmãos, é que algumas pessoas também esquecem-se do caminho do amor e pegam um caminho da religiosidade nua e crua. Às vezes é tão zeloso por um costume denominacional, é tão zeloso pela santidade. Isso não é errado, mas eu quero te dizer que há um caminho mais excelente, há um caminho mais superior, há um caminho que Cristo ele quer que nós traçamos. Não é um caminho de sectarismo religioso, de separatismo denominacional,
não é um caminho de ter um cartão de membro de uma denominação, mas Ele está dizendo: vem comigo, eu quero te mostrar um caminho mais excelente. E este caminho, ele é mais excelente, sabe por quê? O próprio apóstolo Paulo, ele diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se importa com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Aí ele diz: o amor jamais se acaba. Havendo profecias, cessarão, havendo curas, acabarão, mas ele diz: o amor permanece. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou traduzir: é que as profecias vai acabar, é que as curas vai acabar quando chegar no céu, mas ele está dizendo: o amor permanece. Aí lá no fim desse texto ele diz assim: agora pois permanece a fé, a esperança. Destes três, mas o maior de todos é o amor. Olha, amados irmãos, sabe por quê? Ele está dizendo que o maior de todo, entre a fé, entre a esperança e o amor, é maior. É porque quando chegarmos no céu, aquilo que temos fé em alcançar, alcançaremos. Não precisaremos mais de fé, de esperança também, porque a fé traz esperança. Esperamos gozar a vida eterna, descansar no seio de Abraão. Mas ele está dizendo: quando chegarmos lá, a esperança não nos servirá mais, porque aquilo que esperamos será cumprido. Mas ele está dizendo: o amor permanece, o amor permanece, o amor permanece. Não importa se branco, não se importa se preto, não importa se europeu, não importa se asiático, mas ele diz que lá naquela visão de João haverá povos de todas as nações e línguas, e um amando ao outro. O amor permanece. Eu quero orar com todos aqueles que estão nos acompanhando através desta palavra, desejando que o Espírito Santo derrame em vosso coração o amor em abundância. Vamos orar, curvemos nossas cabeças e oremos em nome de Jesus. Pai santo e bendito, eu te louvo, Senhor, por aqui chegar na noite deste dia e trazer esta palavra vinda do teu coração ao coração de cada pessoa que está nos assistindo, cada um que está nesse estúdio, falando sobre o teu amor, Senhor. Porque eu sei que não adianta religiosidade, não adianta conhecimento teológico, não adianta fazer parte de uma grande denominação na face desta terra sem ter amor no coração, Senhor. Nós precisamos mais amor em nossos corações do que zelo religioso. Nós precisamos mais de amor em nossos corações do que amar uma denominação, ter um ufanismo denominacional. Nós precisamos ter mais amor nos nossos corações pelo nosso próximo, de maneira tal que este amor se transforme em atos, não somente um sentimento em nossos corações, mas em atos de bondade, de benignidade, de fruto do Espírito em ação em nossas vidas. Ah, Senhor, derrama nessa noite em nossos corações o fruto do teu Espírito, que é o amor. Enche as nossas almas, nos envolve, nos imbui, nos permeia, nos encharca, Senhor, do teu amor que é derramado em nossos corações pelo teu Espírito Santo. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu diácono, Deus abençoe. Amém. Prazer tê-lo aqui no programa Valores da Nossa Terra. Prazer é todo meu. Deus falou fortemente aos corações. Agora o senhor vai deixar aquele alôzinho especial, seus contatos. Fique à vontade, deixa aquele alô para o seu pastor. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus.
Esse que vos fala, como já vos dissera, diácono, servo do Senhor, Roberto Amaral. Quero mandar um alô para minha família, para minha esposa, para o meu filho Geté, para minha esposa Itamires. Quero também mandar um alô para o meu evangelista, irmão Flávio, e sua esposa Edna, que é nossa missionária também. O nosso pastor líder, nosso pastor Jonatas Lima.